Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Segundou, é assim que fala? Segundou, né? Dizem que é. Segundou, né? Estamos aqui para mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, contando sua história, hein? Aqui sempre ao lado dele, do nosso querido Nino Black. Vamos falar aqui hoje com relação a Itabuna, Grapiúna, Campeonato Baiano, também Campeonato Brasileiro, saber do Black aqui se algum resultado chamou a atenção dele, né? Enfim, então daqui a pouquinho tudo a partir de agora aqui na TVI News Esportes. Um abraço ao querido Cássio, que não é goleiro. Não. E sim no time do rádio, dia 26, vai jogar de atacante de beirada. Sim. Em cima da linha. Sim. Bom dia, Black. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, telespectador da TVI. É com satisfação e responsabilidade que estamos aqui nessa segunda-feira para falar com você sobre esportes e, claro, o nosso carro-chefe, que é o futebol, aquele que é a paixão do mundo. O melhor esporte do planeta, Marcelo. Eu falava aqui em Cássio, que é o nosso produtor. Sabe que tem muita gente já querendo conhecer o Cássio? Inclusive... Tá famoso, os zagueiros estão com medo dele, querem conhecê-lo para poder se precaver, né? Com relação à tática, com que ele joga nos esquemas do time que ele vai. E a técnica dele que é refinada, né, Marcelo? É um atacante de beirada que joga em cima da linha com muita velocidade. Isso eu confirmo para você. Muita velocidade. Primeiro, antes do dia 26, que terá o jogo aí dos comunicadores, né? Trabalhadores de rádio, TV, blogs, jornais, enfim. O Cássio também vai participar, mas ele vai ter que primeiro, uma semana, fazer um trabalho no projeto dos Blacks. Isso, ele falou que vai, tá fininho. Já tá com a ficha pronta, só falta assinar. Uma vez assinada a ficha dos Blacks, já era. Assinou a ficha, tá apto, tá propício, tá preparado. E chegando nos Blacks, ele vai ficar preparado. Qual o melhor horário hoje para o Cássio? Pela manhã cedinho ou à tarde? Eu acho que para o Cássio, de manhã cedinho é o melhor horário, Marcelo. Ele pode chegar lá a partir de 4 horas da manhã, já tá bom para ele. É isso aí. Se ligou o Cássio, então a partir da semana que vem... 4 da manhã. Começar a trabalhar 4 da manhã, hein? Você acorda a galinha. Ou seja, você vai cantar primeiro que ela. Que figura, hein? Então abraço aí, grande Cássio, tá em cima, né? Jogando duro na nossa produção. Black, vamos iniciar falando aqui dos nossos dois clubes da cidade que vão disputar a Série B do Campeonato Baiano. Me traga aí, Cássio, o escudo primeiro do Itabuna Esporte Clube. Aquele esse é o branco, time esse. Aí. É lindo. Esse escudo não. É lindo, é lindo, é lindo. Ave Maria. Itabuna Esporte Clube, ela é guri. Um dia desse eu mandei 2 camisas que eu adquiri. Eu comprei, graças a Deus. Eu comprei 2 camisas do Itabuna, uma branca e azul e uma azul e branca. E há quem não sabe qual é a diferença entre a azul e branca e a branca e azul. A azul e branca é que o azul prevalece, mais azul do que branco. E a branca e a azul é o que o branco prevalece mais do que o azul. É simples. Eu mandei uma para João Pessoa e mandei uma para Campina Grande, capital e o maior interior da Paraíba. Para amigos meus lá. Ave Maria, eles ficaram apaixonados. Eles já conheciam o Itabuna pelo que eu falo, o Itabuna Esporte Clube, pelo que eu falo, e já viram camisa e me chamam Nino Baiano. Nino Baiano, manda uma camisa dessa aí, tem jeito. Eu falei, rapaz, é muito difícil. Então, fiz um drama, mas eu comecei a correr atrás sem que eles soubessem. Aí enviei para eles, Ave Maria, felicidade total. Gravaram o vídeo e tudo. A camisa é linda, é linda, é linda. Realmente, o escudo do Itabuna é muito bonito. Um dos mais bonitos que Deus me deu o prazer de usar no peito, Marcelo. Olha, eu era guri, não é? Eu já acompanhava o Itabuna. Eu ia para a porta do Itabunão para ver os jogos. Sim. E eu gostava quando chegava o ônibus. Como é o nome motorista? Zé Miserinho, um negócio desse aí. Não lembro não, eram tantos, Marcelo. Ele era o motorista do ônibus do Itabuna Esporte Clube. Disse que descia ali aquela ladeira do Massal com 80. Não é? Só pra você ter ideia como é que era. Descia de ré. Era o Zé Miserinha. Descia de ré ainda. Rapaz, disse que era demais. Então eu já vi esse escudo aí bem do lado ali do ônibus, né? Enfim. E outra coisa, Black, algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar aqui agora. Hoje, Itabuna, a gente tem que dizer de que a maior torcida da cidade é do Itabuna, em Ilhéus é a do Colo-Colo, Feira de Santana é o Fluminense de Feira, e na Bahia, olha, em Salvador é o Bahia. Marcelo, você está coberto de razão, é isso mesmo. E contra fato não há argumentos, mas tem quem duvide. E eu entendo perfeitamente, não recrimino não. Eu sei que cada um tem suas escolhas, né?
falando de futebol, é o coração mesmo que fala, você escolhe torcer para tal time, ou você é influenciado ainda quando inocente e quando passa a ter consciência das coisas, já foi influenciado, só faz dar sequência naquela influência, que é o caso dos filhos de mais de 40. Fomos influenciados por nossos pais e nós fomos bem criados justamente por isso, porque os pais mandavam na época, não eram só as leis do homem lá fora, eram as leis de dentro de casa. Por isso, nós somos homens de caráter bem formado. Assim também é nas escolhas esportivas, Marcelo. É isso aí. Então, Cássio, me traga aí, do ladinho aí, o escudo do Itabuna. Vamos falar do Itabuna Esporte Clube, que já tem definição com relação ao mando de campo. O Itabuna vai jogar em Feira de Santana, estádio Joia da Princesa, por 2 motivos. Primeiro, como eu falei aqui, o Barradão é do Vitória, que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Não é? E tem jogos finais de semana, sábado, domingo, domingo. E os jogos da Série B vão acontecer ou sábado ou domingo. Não existe possibilidade de existir jogo no meio de semana, já tem a tabela pronta. Então os jogos serão ou sábado ou no domingo. E Pituaçu é um estádio que não está liberado, né, com relação a ter jogos oficiais, mesmo sendo da 2ª divisão. Então, os jogos, a princípio, né, os primeiros, aliás, serão em Feira de Santana, segundo o diretor de futebol, o Ricardo Xavier. O outro detalhe, mais 4 jogadores da Jacuipense se integram, ou já se integraram no final de semana agora, a equipe que já estava treinando em Salvador. Ou seja, eram 8, agora mais 4, um total de 12 jogadores que estavam na Jacuipense, disputando a Série A do Campeonato Baiano, mais 2 de Itabuna e aí os demais da equipe do Vitória. Essa chamada, Black, de mais 4 jogadores da Jacuipense para a disputa da Série B do Campeonato Baiano pelo treinador que era da Jacuipense. Uma semana de treino. Já depois ele vê assim, bom, eu preciso dessa posição, dessa, e lá tem que trazer para cá. E aí? Olha, Marcelo, com certeza, né? Você acabou de falar aí, foi o treinador quem pediu mais 4. Já havia ido com 8 e agora pediu mais 4. Como ele teve uma semana de treino, eu acredito que ele viu o que estava ali, mesmo conhecendo os jogadores que ele levou, os 8 primeiro. Ele conhecendo, ele viu que no treino ainda precisava de algo mais. Não sei se de mais em número, mais 4 jogadores, ou se de mais em número e qualidade. Levou mais 4, de repente, com a qualidade diferente da mesma equipe, da Jacuipense. Porque mais importante, Marcelo, do que você simplesmente subir de divisão, conseguir o acesso, é você ser o campeão daquela divisão. Acaba, de uma certa forma, entrando para a história do clube. Cada um vê a história do tamanho que ela merece ser vista, para você individualmente falando. O treinador da 2ª divisão, se ele só passar na 2ª divisão e ele for campeão, ele vai ser lembrado como campeão, porque ele só passou na 2ª divisão. Mas se ele foi campeão da 1ª, ele passa a ser lembrado como campeão da 1ª também. E ele, sabendo da necessidade de no time ter mais um reforço, foi lá e buscou mais 4 peças, já se integraram, né, no final de semana. Tomara, Marcelo, que o Itabuna, com essa parceria, super parceria da Jacuipense, venha forte, Marcelo, porque o treinador conhece os jogadores, e se ele pediu mais jogadores, é porque ele sabia da necessidade que ele vai precisar, que ele vai ter de colocá-los em campo para conseguir bons resultados. Não é um campeonato fácil, é um campeonato muito difícil, e quem for mais forte e tiver mais conjunto a priori, tende a sair na frente, Marcelo. Com toda essa montagem, o início de trabalho, né, já avisando aí, quer dizer, começa já tarde, né, já que dia 30 começa o Campeonato Baiano. Mas com toda essa montagem, já trazendo ali uns jogadores que já estavam atuando na Série A da competição, já dá um passo à frente importante, né, Blake? Um passo muito grande, Marcelo, e assim, o entrosamento é uma coisa que dificilmente um clube consegue 100%. Eu ainda não vi, eu acho que não existe, na verdade, um clube entrosado 100%. Lógico que você fica muito feliz e sai satisfeito em ver alguns jogos do Brasil e do mundo pela televisão, onde a equipe joga com um entrosamento muito grande, tipo, você faz o passe, o parceiro abre a perna, o outro pega lá atrás, o corta-luz no caso. E você recebe a bola, o outro passa, ou finge que vai na bola e deixa passar, o companheiro pega. Ou seja, o entrosamento que chamamos no futebol de joga no escuro, ou joga por música, como você quiser. Mas o termo é esse, fulano, tal time joga por música. Ou seja, tem ritmo,
Tá tudo certinho. Um sabe onde o outro vai. Igual uma dança. Você vai pro lado e a parceira for pro outro, tá errado. Então, a bola vai pro lado que o parceiro foi, tá certo. É assim que funciona. Então, é bonito ver isso. Mas isso é o entrosamento que só vem com o cotidiano. Com o dia a dia, no caso, treinando quanto antes, quanto mais, melhor. Quanto mais você treinar, mais perto da perfeição você chega. Então, tomara que o tempo curto que o Grapiúna terá e que o Itabuna já tem, porém está trazendo um time já pronto, seja o suficiente para fazerem boas campanhas, Marcelo. Estamos falando do Itabuna Esporte Clube, mas obviamente daqui a pouco também iremos falar do outro time da cidade. Eu já coloquei o nome dele aqui por causa do espelho. É bom que um espelho seja positivo para o outro se olhar, Marcelo. É isso aí. E essa semana o diretor de futebol, né, o Ricardo Xavier, confirmou aqui presença, né, vai bater um papo, né, com você, torcedor do Itabuna, de Itabuna e da região, com relação aos trabalhos, né, da equipe que já iniciaram a semana passada na cidade de Salvador. Falando da outra equipe de Itabuna, que é o Grapiúna, né, o BenTV do Sul. Cadê o escudo? Olha aí, olha o escudão bonito também ali. Marcelo, tem as cores da cidade, né, o Grapiúna Atlético Clube, que, diga-se de passagem, não passa, né, por um bom momento, já que teria um parceiro, inclusive o Nino, vai trazer aqui agora, ele bateu um papo hoje pela manhã, né, por telefone com o presidente do Grapiúna, o Álvaro Castro, né, mas já adianto, igual a semana passada, o parceiro que estava certo para vir apoiar o Grapiúna para disputa da Série B do Campeonato Baiano, esse aí já não vem mais, e como é que deve ser feita essa equipe para a disputa da Série B do Campeonato Baiano. Black conversou com o presidente hoje? Olha, Marcelo, hoje conversamos com o Álvaro Castro, né? Falei com ele, mandei um áudio, aquele velho áudio. Mande Aldo. Mandei Aldo para Álvaro. Conversei com o Álvaro hoje, porque para dar uma destrinchada, Marcelo, talvez a palavra seja essa, naquilo que tem sido ventilado na cidade com relação à formação do elenco do Grapiúna. E as pessoas falam muito, né, Marcelo? Quando é para tumultuar, então, aí é que falam mesmo. Verdade. Porque falar é uma coisa, falar com certeza do que está falando, do que está ventilando, é outra. E eu conheço o Álvaro, já não é de hoje. Já conheço o Álvaro, já tem pelo menos uns 30 anos que eu conheço o Álvaro. E Álvaro é envolvido no futebol a vida toda desde quando eu o conheço. E conhecendo um pouquinho o Álvaro como eu conheço, eu sei que tem alguma coisa errada com relação a esse silêncio. Álvaro tá aprontando alguma... Tô falando aprontando do lado positivo da coisa. Álvaro vai trazer alguma surpresa, não é possível. Porque eu conheço o Álvaro e sei do grande conhecimento, envolvimento que Álvaro tem com o futebol da cidade, da região, do Brasil e do mundo. Do mundo mesmo, do lado de lá do mundo. Europa e companhia. Não tô falando que o Álvaro vai trazer jogador da Europa pro Grapiúna, não. Mas também não tô falando que não vai acontecer. Eu estou falando do conhecimento que ele, Álvaro, como pessoa, como um cara influente no futebol, tem. E quando o cara tem influência no futebol, o conhecimento, o cara possa ser que consiga coisas que outras pessoas que não o conheciam duvidem. Simplesmente isso. Como eu estou vendo muita gente ventilar que tem representante do Grapiúna indo, com todo respeito, a Copa da Paz, para o Grapiúna fazer os jogadores o time com os jogadores da Copa da Paz. Eu não tenho visto isso. Mas se eu visse, não seria surpresa para mim. E se fosse surpresa, seria positiva. Você está olhando a prata da casa, como sempre olhou. O Grapiúna sempre valorizou jogadores e comissão técnica daqui, da cidade ou da região. Para mim não seria novidade. E seria mais valorização ainda para profissionalizar aquele que é amador. Só isso. Mas eu acho que não para por aí. Eu acho que vai vir novidade por aí, Marcelo. Eu acho que Álvaro não vai deixar tão por baixo, digamos assim, como estão as notícias. As notícias são de que tem ido lá na Copa da Paz, lá no Caíque, no caso, que está conversando com um ou com outro ali, que o time vai ficar parecendo um time de interbairros. Eu, Nino, como desportista, não acredito nisso. Conhecendo um pouco o Álvaro como eu conheço, eu sei que Álvaro vai aprontar alguma com relação à positividade. Alguma coisa Álvaro vai fazer. E eu tenho certeza, Marcelo, que não vai ser isso que tem sido ventilado por algumas pessoas, não. Verdade, foi por isso que na sexta-feira a gente recebeu informação, né, e nós cobramos a posição do presidente, que é o que tem o aval de dizer sim ou não. Sim. Agora, claro, Marcelo, que com a parceria, vamos usar a palavra da bola, com a parceria deu um elástico em cima da hora, assim, no presidente, no clube, no caso, no Grapiúna, a parceria saiu antes de entrar, o presidente já contava com a parceria.
Então a parceria saindo antes de entrar, deixa o presidente meio que de mãos atadas, tendo que correr atrás de novos investidores, de novos parceiros. E isso em cima da hora é muito difícil. E nós sabemos da dificuldade que é conseguir lado financeiro para muita coisa, para futebol também não é diferente. Mas esperamos que consiga o mais rápido possível e que dê um jeito de fazer um elenco o mais rápido possível, porque mais rápido também tem que ter o entrosamento, o mesmo que falamos há minutos atrás com relação ao Itabuna, para que possa fazer uma boa campanha no campeonato, porque 3 anos o Grapiúna bate na porta aí, batendo nas semifinais. Eu não quero acreditar, não vou, me recuso a acreditar que o Grapiúna vai vir com o time só para participar. Não tem a cara de Álvaro isso não. É isso aí. Então vamos aguardar ainda essa semana, né, novidades para você, torcedor do Grapiúna, que tem o seu torcedor também aqui na cidade e que precisa saber, não é, como é que vai estar o time, quem é o treinador, como é que vai ser, treinamento, onde será, jogos. Isso aí eu já sei. Isso aí eu já tenho essa informação, Marcelo. Eu já tenho informação que o Grapiúna vai treinar no maravilhoso campo de São José da Vitória. A cidade do nosso amigo Luiz de Souza. Luiz de Souza. Isso, no qual receba meu abraço, Luiz. São José tem um campo maravilhoso. Claro que todo o campo da sua casa, o jardim da sua casa, merece cuidados. Porque se a grama de lá só crescer, fica matagal. Deixou de ser um jardim com grama baixinha. Assim é o campo de São José, assim é o campo de qualquer uma outra cidade. O campo de São José eu já conheço, não é de hoje. Já fomos até fazer amistosos lá com Duda e companhia. E o campo de São José é um dos tapetes que temos na região. Então, é cuidado, como sempre, pela Secretaria da cidade, a Secretaria de Esporte da cidade. Um campo que vale a pena a criança rolar, como chamamos, a bola rolar. E o Grapiúna vai fazer seus treinos, pelo menos, lá, Marcelo. Então, você já citei local de treino, também de jogo, né, que será no Mário Pessoa. Sim. Já tem definição aí com relação a treino e local de jogo. E aí fica tão somente aguardando aqui com relação à equipe do Grapiúna, que essa semana a gente vai trazer mais novidades. E fica uma geografia curta, né, Marcelo, com relação a deslocamento. Não, é verdade. Jogando em Ilhéus, treinando, pela ordem das coisas, treinando em São José para jogar em Ilhéus, a geografia está muito pertinho de Itabuna. É um negócio que financeiramente não é muito pesado, mesmo não sendo muito pesado, ainda há peso. Quando se fala de finança, tem que ter logo um reservado no bolso para que possa sanar as pequenas coisas que aparecem, que são pequenas para uns, mas para outros não. Verdade. Cássio, vira a página. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. Jogos no sábado, também no domingo. Inclusive, já quero chamar. Traga aí o jogo de sábado, Cássio, né, do dia 12. Já tivemos aí, sim, jogos no sábado. O Vasco da Gama, mais conhecido como Vascão, de São Januário, meteu 3-1 no Sport. Verrete e companhia, Marcelo, jogo muito bom. Tinha muita gente falando que nesse jogo aí o Sport foi prejudicado, porque aquele gol de Verrete de cabeça, né, me parece, o segundo, ele empurrou o zagueiro. Vai essa conversa de quem mesmo, Black? Marcelo, normalmente é o choro, e o choro é livre. No Brasil não paga pra chorar, não. Mas assim, Marcelo, quando você tem um ponto forte, todo mundo que vai ser seu adversário vai tentar neutralizar seu ponto forte. E todo torcedor de qualquer equipe que seja, ele sabe que Verrete, ele tem como ponto forte o cabeceio. É um centroavante de área, um finalizador, que tem como forte o cabeceio. É um dos últimos cabeceadores que tem no Campeonato Brasileiro. Porque a base de clubes do Brasil não formam mais o 9. O que era o exímio cabeceador? O centroavante que cabeceia a bola vindo do lateral esquerdo e vindo do lateral direito. Que são movimentos diferentes e um lado você tem mais forte do que o outro. Um lado você tem melhor do que o outro. Tem quem cabeceie bola melhor vindo do lateral direito, tem quem cabeceie bola vindo melhor do lateral esquerdo. Verrete é do lateral esquerdo, que é Piton, do Vasco. Normalmente, Verrete aproveita as bolas, quando não faz o gol, leva perigo, tocando, raspando na bola, alguma coisa assim. É um cabeceador nato, Marcelo, e que a reclamação foi que ele empurrou o zagueiro. Porque eu expliquei antes, o zagueiro, sabendo que o forte de Verrete é a bola aérea para o cabeceio, o zagueiro tentou segurar e ficou aquela troca de mão que vai ser analisada e interpretada por quem manda na partida, que é o árbitro central. E aí no empurra, você me empurra, Verrete deu a última trombada, empurrão no jogador do Sport, que caiu. Quando o Verrete levou a mão dele, ele já estava dobrando o joelho, Verrete cabeceou, gol do Vasco, aí foi reclamação, ele foi no VAR. Foi no VAR. Tem lances que eles nem vão no VAR ou o VAR não o chamam.
Ele foi no VAR e continuou com a interpretação do que ele realmente tinha visto. Gol legal, foi uma troca de mão normal e o gol foi validado. O Vasco venceu o jogo por 3-1, mas o Sport, em grande parte do jogo, Marcelo, foi melhor tecnicamente do que o Vasco, mesmo jogando em São Januário, Marcelo. Olha, os outros jogos também. No sábado, o Palmeiras venceu 2-0 o Corinthians. O Corinthians menosprezou total, não deu importância nenhuma o Corinthians, Marcelo. Parecendo que o Corinthians fez de sacanagem, a palavra exatamente, é essa. Quando rolou do goleiro, alguém lá pra frente. Do goleiro ao último atacante que estava no banco. Parece que o Corinthians falou assim, ó, vamos sacanear eles hoje. Quando rolou a bola pro Corinthians, o DP chutou a bola pra fora. Lá, como se fosse uma estratégia para marcar o Palmeiras em cima. Se a bola é sua, você vai jogar para fora só para marcar o adversário, sabendo que ela no seu pé e você é qualificado, você já pode logo dificultar mais ainda para o adversário fazendo um gol nele. O Corinthians chutou a bola para fora de sacanagem e começou a marcar o Palmeiras. E todo momento você via jogadores do Corinthians conversando, brincando, falando alguma coisa para jogadores do Palmeiras. No mínimo era relembrando, ganhei para você semana passada e fui campeão em cima de você. Foi o que eu falei para Simone, Silmara, Carolante. Como está no começo do campeonato, como ainda está no começo do Campeonato Brasileiro, não tem muito peso, Marcelo, porque o Corinthians sabe da equipe que tem e se contratar mais umas 3 peças aí, pode sim brigar pelo título, porque o Corinthians tem um bom time, mas não tem um bom elenco, Marcelo, para disputar um título de 38 rodadas e ainda a Sul-Americana que ele está, e Copa do Brasil também. Mas porque time bom, Corinthians tem, time bom ganha jogo. Elenco forte o Corinthians não tem. Porque o time bom ganha jogo, mas não disputa título. Elenco disputa título, Marcelo. Ainda no sábado, o Juventude venceu o Ceará pelo placar de 2-1 e o Bragantino derrotou o Botafogo pelo placar de 1-0, Black. Não é surpresa não, Marcelo. O Bragantino está crescendo, voltou a crescer na competição. Claro que pouco tempo de campeonato, mas já dá para perceber que o Bragantino já deu uma virada no campeonato. Venceu um dos favoritos, o Botafogo, mas é futebol. O favorito... É o único quesito, Marcelo, que na minha simples e modesta opinião, o futebol meio que parece, tem a ver com a política. Que o favorito só é favorito antes das urnas abrirem. Nós só vamos saber se ele era realmente favorito quando as urnas fecharem e a contagem sair, quem ganhou, quem foi eleito ou não. No futebol, o favorito, antes do jogo, pode não ser o favorito depois do jogo, porque durante ele não fez por onde e acabou perdendo o jogo, Marcelo. Já ontem, pela Série A, Cássio, do Campeonato Brasileiro... mais 6 jogos, né, nesta segunda rodada da competição, terceira rodada da competição. O Bahia, rapaz, jogando em casa ontem, 1-1 com o Mirassol e outra aí, estava perdendo pelo placar de 1-0. Sim, eu assisti um pedaço desse jogo, Marcelo, o pedaço suficiente para que eu pudesse comentar aqui para você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Para mim, Marcelo, essa ficou a surpresa, digamos que negativa da rodada, porque ver jogar como o Bahia tem jogado e empatar como o Bahia empatou, correndo atrás, um gol do Eric Pulga, eu vi. Muito bom jogador, viu, Marcelo? Verdade. E golaço. O Mirassol também deu uma melhorada, Marcelo, no jogo. Não jogou atrás, jogou sabendo que ia pegar uma equipe forte, que é o Bahia, dentro de casa, sobretudo, mas conseguiu, não deixou de ser um bom resultado para o Mirassol. Nesse caso, o Mirassol somou 1, não perdeu 2, ao contrário do Bahia, que perdeu 2, não somou 1, mas é melhor pingar do que secar. O Bahia empatou, conseguiu empatar o jogo, Marcelo, é melhor do que perder. Verdade. Os outros resultados, o São Paulo 1, Cruzeiro também 1, Grêmio perdeu para o Flamengo 2-0, Fluminense 1, ao apagar das luzes, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0 e Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. Olha, Marcelo, o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, Gabigol ficou no banco. Tem muita gente falando, mas Gabigol ganha 3 milhões, 2 milhões. Nessa hora o treinador não quer saber não, porque o treinador chegou para o Cruzeiro, o outro treinador chegou e falou, teve uma reunião logo com o presidente, com o homem que manda no dinheiro. E aí o homem que manda no dinheiro está arrependido de ter feito tanto investimento alto e os caras não estarem jogando, não estarem ganhando jogos. Aí o treinador chegou, foi logo conversar com o homem que manda no dinheiro, que viu a insatisfação na palavra do homem. Vendo a insatisfação, ele falou, opa, o que eu fizer está bem feito. Se o homem contratou os caras, pagando um rio de dinheiro, os caras não estão correspondendo, se eu não gostar eu posso tirar, o homem está comigo. Foi o que ele fez. Ele tirou o Gabigol alegando que Gabigol, essa partida, eles iam fazer um jogo de transição, que o São Paulo ia marcar, eles precisavam atacar, não sei o quê. Não tinha isso, não tem isso. Ele sacou Gabigol porque ele quis, ele achou pouco rendimento e ele sacou o Gabigol mesmo. Foi pro banco porque o treinador não prefere ele entre os 11. Se tá no banco, alguma coisa teve. No Flamengo, o Gabigol foi titular a vida toda, fazendo gol de todo jeito, e não tinha negócio de vai jogar contra a transição. Não fez gol, a transição é do campo pro banco.
Não tem conversa não, meu irmão. O rendimento é nos treinos para te garantir pro jogo. Mas no jogo, é o mundo que te vê. Nos treinos, como é treino fechado hoje, você fica meio escondido. Mas se você aparecer no banco, alguma coisa negativa você fez no treino ou deixou de fazer no treino para que fosse pro banco. O Gabigol tá no banco e tá caladinho. E o Cruzeiro empatou contra o São Paulo lá em São Paulo, Marcelo. Nesse jogo aqui do Fluminense e Santos, Black, Sim. além do gol, bem no finalzinho ali, tiveram duas coisas aí. O retorno do Neymar, Sim. estreando na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Sim. pela equipe do Santos. E na entrevista coletiva do Renato Gaúcho, no final ele perguntou assim para os jornalistas, não vão me perguntar não se eu vou oferecer para o Neymar o DVD, isso já é provocação, né? É resenha de, resenha de Renato Gaúcho, porque Renato Gaúcho é um cara muito brincalhão. É um legítimo boleiro, Marcelo. E Renato Gaúcho é um cara que... E os jogadores têm respeito por ele e eles pelos jogadores também. É um cara que é querido, Marcelo. E venceu. Todo ânimo, todo astral bom, fica bem colocado quando a gente vence. Se tivesse perdido, ele não ia fazer essa brincadeira. Verdade. Cássio, quer falar comigo aí, meu filho? Já, já. Não entendi. Já, já. E aqui o Olha Atlético pra lá, Mineiro, 2-2 com Vitória. Foi um pontinho muito bom, né? O Vitória venceu aí. Esse jogo o Vitória venceu, porque estava vencendo de 1-0, cedeu empate, fez 2-1, cedeu empate de novo, mas foi um bom jogo. O Vitória teve a proposta de somar. Somou, Marcelo. Beleza, então. Amanhã a gente vai trazer aqui detalhes com relação ao Campeonato Baiano, Sub-20, o Grapiano ganhou, o Barcelona empatou, né? São os times daqui da região que estão na competição, e também com relação à Copa da Paz, teve surpresa aí na Copa da Paz, BPS só deu tchau à competição. Meu querido Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. É isso aí. Vem aí o programa Alerta Cidade, aqui pela sua TVI. A gente retorna amanhã com Fé em Deus, com mais um TVI News Esportes aqui pela sua TVI, contando a sua história. A todos um abraço e até amanhã, se Deus quiser.